Reavendo as atividades do canal, voltando para fazer um vídeo rápido sobre uma pergunta que algumas pessoas trouxeram sobre a questão do debate que está rolando e já faz tempo na cultura pop, né? Que é como várias visões de pessoas que têm ideologias diferentes ficam brigando com relação a super-heróis e personagens da cultura pop. Basicamente, nerdolas versus lacrolas. Em resumo, para quem não sabe o que é a treta, na arte pop, mundo de super-heróis, séries, filmes, muitas vezes o que tem acontecido é os progressistas e os conservadores brigando. Os progressistas tendem a ver a arte como uma plataforma para promover diversidade e inclusão. A questão é essa. Para eles, se mudar sexo, raça, gênero de qualquer personagem, pouco importa, até porque isso é importante refletir as demandas atuais da sociedade, trabalhar com inclusão. Eles argumentam que não é só importante a gente utilizar personagens conhecidos, mas também tornar essas histórias mais relevantes para as audiências de hoje, se necessário, revendo e adaptando isso. Por outro lado, os conservadores ficam muito nervosos porque muitas vezes eles valorizam a consciência e a integridade histórica desses personagens, super-heróis. Eles veem esses personagens como arquétipos com significados mais profundos que podem ser ali diluídos por mudanças muito radicais. Para esses fãs, as alterações feitas por motivos políticos ou sociais pode parecer como se estivesse ali minando a fundação desses personagens. A questão é que essa discussão é mais profunda do que parece, porque são duas visões filosóficas diferentes. Em geral, de um lado, o lado progressista, tem uma visão filosófica mais focada no que a gente chama de materialismo. O materialismo tem a ver, se não com a total negação de qualquer outra existência a não ser da matéria, simplesmente a posição de colocar a matéria como ela vindo primeiro do que tudo, inclusive de graus de importância. Isso vai gerar aquela frase, tudo é política, inclusive tudo pode ser usado para poder fazer política, inclusive esses personagens que não existem, afinal de contas não são materiais, para poder trabalhar temas que são mais atuais e importantes no dia a dia de hoje. Por outro lado, os conservadores eles tendem a ter uma visão de mundo que a gente chama de transcendental. Ou seja, muitas vezes essa posição ela está focada em acreditar que as coisas têm essência e também que as coisas, e principalmente esses personagens todos, acabam sendo arquétipos. São figuras que representam características que estão sempre presentes em todas as fases da humanidade e que exatamente por isso elas precisam ter um certo grau de alinhamento com o que elas representam e querem dizer. Ou seja, acaba não sendo como a treta muitas vezes pinta de que você está reclamando porque está estragando o seu escapismo, está estragando os seus bonequinhos. E o outro lado termina por achar que uma vez que você reduz esses personagens, você está simplesmente dando eles mais rasos e virando uma espécie de eco das necessidades ou até mesmo da percepção do que é necessidade social nos dias de hoje. Logo, não dá para reduzir a questão como muita gente pensa. Esse debate, muitas vezes, é o choque de duas visões filosóficas sobre o mundo. Como eu falei, um acredita na materialidade, o outro vai acreditar que as coisas possuem essência e, inclusive, essa essência que se repete ao longo da história, ela é importante, uma visão conservadora, para poder manter uma guia do que é humanidade ao longo da história. Aqui esses personagens serviriam como símbolos, tem profundidade enquanto arquétipos. Mais do que um debate sobre se mudaram muito um personagem preferido da cultura pop ou não, o que está em jogo quando essas pessoas discutem, elas nem se dão conta, são as visões diferentes, duas visões, sobre como a realidade funciona e sobre o que é humanidade e o que é história. Isso eu não tinha visto até hoje ninguém falando. Então é isso, obrigado por assistir. Siga-nos nas redes sociais e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Acho que agora eu volto de vez. A gente se vê no próximo. Até lá!